Yahshua é uma pessoa, é o Messias em pessoa. Ele deixou a sua glória para vir para a terra como homem nos resgatar. Nos resgatar do quê? Olha como Satanás é mais esperto do que eu e você. Se nós não trocarmos a nossa mente pela mente do Messias, nós vamos engolir esses novos satanistas que falam em nome de Yahshua, mas são de Satanás, que mandaram rasgar o livro de João, dizendo que este livro é herético, quando este livro mostra totalmente o que é que o Espírito Santo veio fazer aqui. Qual é a obra do sangue? João 16:8 diz sobre o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo, não a terra, o mundo. O mundo significa aquilo que está em pecado. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que eles querem que vocês acreditem que é herético. Vamos entender o porquê. O que é pecado, né? João 16:9 fala assim, do pecado ele vai explicar o porquê de cada um deles, que o Espírito Santo testifica. Do pecado, porque não creram em mim. Em mim quem? Em Yahshua. Não creram em quê? O que é que Yahshua veio fazer aqui? Ele veio fazer a expiação. Ele é o Cordeiro perfeito. Ele não é um Cordeiro que esconde o pecado por um ano, como era antigamente. Ele tira o pecado do mundo uma vez por sempre, mas ele tira o pecado do mundo. Então, para que a gente receba o que ele fez na cruz, porque ele fez isso por mim e por você, mas para a gente receber, nós precisamos sair do mundo, porque ele tira o pecado do mundo. O mundo, ele tem as suas normas e as suas leis. As leis do mundo, elas se encontram em Roma. As leis de Yahshua se encontram na palavra. E esses novos satanistas que falam em nome de Yahshua, eles querem que vocês acreditem que nós não precisamos mais cumprir a lei de Yahshua. Afinal de contas, Yahshua já cumpriu, né? Então, se Yahshua cumpriu, nós podemos não cumprir. Então, me responda esse sexto mandamento, que significa não matarás. Porque essas pessoas falam assim, olha, boa sorte, porque se você cumprir um, você vai ter que cumprir todos. Sabe quem são esses? Esses são os próprios assassinos da palavra de Yahshua. Como você não vai cumprir o mandamento, não matarás? Porque se você cumprir um, você tem que cumprir todos. Então, ao contrário de não matarás, é matarás. Seja assassino. Vocês percebem? A lei de Yahshua e a lei de Satanás, e as pessoas que falam em nome de Yahshua, mas são de Satanás, mandando vocês não cumprirem as leis de Yahshua, automaticamente fazendo vocês cumprirem as leis de Satanás e rasgando o livro de João 16:10, da justiça. Porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Como a nossa mente pode estar num estado de putrefação, a esse ponto que a gente não entenda mais o que é justiça. Todo mundo quer justiça. Eu quero justiça, eu quero justiça. Mas a justiça se encontra onde? Na lei. Tal pessoa matou tal pessoa e não foi preso. Eu quero justiça. Ah, você quer justiça? Você quer justiça porque você sabe que na lei diz não matarás. Agora, quando se trata do rei dos reis, você diz que pode matar? Porque quando você fala que não pode cumprir uma lei, automaticamente você está falando, seja um assassino. Porque a lei manda você não matar. E o ao contrário da lei é seja um assassino. E ele fala, eu estou indo para o meu Pai, vocês não me verão mais. Mas eu enviarei para vocês o Espírito Santo. E ele vai testificar essas coisas para vocês. Ele vai testificar. Então, se Yahshua fala que o Espírito Santo vai testificar, e um homem fala, rasga esse livro, um dos dois tem que ser mentiroso. Porque rasgando esse livro e não dando voz ao Espírito que vai nos testificar essas três coisas que são prioridades para a salvação, já não seremos salvos. 3. E do juízo. Porque o príncipe deste mundo, ele já está julgado. Meus irmãos, o príncipe deste mundo é Satanás, é Lúcifer. Ele já está julgado, porque nós vamos dar voz a alguém que já está julgado e condenado para sempre. E prestem atenção, meus irmãos, porque a palavra, as escrituras, ela fala assim, que a pessoa, ela pode falar a escritura certinha para você, mas se depois que ela falar a escritura certinha para você, ela falar assim, agora vamos atrás de outros deuses, é para cair fora dessa pessoa. Porque existem várias formas de mentir para uma pessoa. Sabe um cálice de tontear?
Quando fala uma verdadinha com uma mentirinha, meia verdade com meia mentira, é uma mentira inteira. Já ouviu falar que a melhor defesa é o ataque? É isso que esses satanistas fazem. Quando você vem e fala a verdade, eles te atacam falando o quê? Você não sabe de nada, você precisa meditar mais na palavra, você está errada. Mas não fala a verdade. Pega versículos isolados para fazer a historinha que quer e te mandar para o inferno. 16:12. Eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês agora não vão poder suportar. E Alcha estava falando isso para os 12. Vocês não vão suportar agora. Por que eles não suportariam aquela hora? Porque eles não estavam totalmente revestidos do Espírito Santo. Eles estavam revestidos do Espírito, porque não tem como eles não estarem. Mas eles não estavam revestidos do Espírito ao ponto de entender a palavra como ela é e de levar a palavra como ela é. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Que não falará sobre si mesmo, falará sobre Yahshua. Falará tudo o que tiver ouvido e vos falará de tudo o que virá. Ele nos deu o seu próprio sangue. O preço é o sangue do Cordeiro perfeito, Yahshua, o Mashiach. Essa noite eu fui acordada diversas vezes com a mesma mensagem para que eu gravasse esse vídeo. O 6º mandamento, não matarás, ele engloba tantas coisas, meus irmãos, tantas coisas. Não dá para gravar em um vídeo só, eu vou estar fazendo vários vídeos para vocês. Esse vídeo, eu creio que ele seja somente uma porta para vocês entenderem o mundo espiritual. Porque eu entendi pelo Messias que era para mim dar o testemunho de uma das coisas que aconteceram na minha vida para que eu pudesse entender o reino, para que eu pudesse vir para o Messias. A vida está no sangue. Eu precisei tomar bolsas e bolsas e bolsas de sangue. Eu tive uma gravidez tubária, minha trompa explodiu dentro de mim, eu fiquei entre a vida e a morte. Eu perguntava para as enfermeiras, eu perguntava para os médicos quando eu estava na UTI, eu estou dormindo ou eu estou desmaiando? Porque se eu estivesse desmaiando, eu iria lutar para não dormir. E se eu estivesse dormindo, eu iria relaxar. E a resposta era, não sabemos. Eles não sabiam, eu não sabia, até que eu entrei em coma. O que eles não sabiam também é que eu, em coma, escutava tudo o que eles falavam. Tudo o que eles falavam. E eles começaram a falar na minha frente, porque eles achavam que eu não estava escutando nada. E o teor da conversa era, ela vai morrer, então chama os parentes para vir despedir dela. A impressão que eu tinha é que muitas espadas estavam sendo enfiadas na minha barriga de tanta dor que eu tinha. Parecia que estavam sendo enfiadas espadas e mexia. Eu só queria morrer, mas eu não conhecia Yahshua ainda. Minha mãe era do céu e meu pai ainda não era. Hoje meu pai é, mas naquela época ele não era. E eu não era junto. A gente era espírita. Um por um deitava em cima de mim e falava tudo o que se fala na hora que alguém vai morrer, e chorava, ia embora, entrava o outro, enfim, eu só queria morrer, porque cada um que deitava em cima de mim doía mais. E eu não conseguia mexer um dedo para falar, sai de cima de mim. Eu não conseguia. Porém, eu estava sentindo, eu estava ouvindo. Quando eles foram me levar para operar, Yahshua me deu força para que eu abrisse os olhos e para que eu conseguisse sussurrar. Minha mãe pulou em cima de mim e falou assim, filha, aceita Jesus, porque a gente não conhecia o nome. Porém, Yahshua já estava falando no meu coração de que a única pessoa que podia me salvar era aquele que a minha mãe sempre tinha falado e que eu nunca tinha obedecido. Eu estava tão arrependida de não ter obedecido aquele que a minha mãe sempre falou e ter obedecido espíritos enganadores, porque naquela hora que eu estava perecendo, cadê eles para me dar vida? Agora escuta, irmãos. Minha mãe pulou em cima de mim e falou, filha, por favor, aceita Jesus, porque não sabíamos o nome. Eu falei para minha mãe sussurrando, mãe, agora eu vou morrer. Agora eu aceito a minha condenação. Meus irmãos, se eu tivesse morrido, onde vocês acham que a minha mãe acharia que eu estaria? No céu ou no inferno? No inferno, eu falei com a minha boca. Porém, o meu coração estava tão arrependido que eu não quis barganhar com Yahshua. Naquela hora eu entreguei meu coração para Yahshua e falei, Yahshua, eu não te servi. Como posso querer ser salvo agora? Eu aceito a condenação. Eu aceito. E eu lembro que eu fiz um pedido para ele. Yahshua, eu sei que Satanás vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Deixa eu ver essa cena. Depois pode me jogar porque eu mereço. Eu queria ver a cena
de Satanás sendo jogado no lago de fogo e vendo a cena de Alça sendo o vencedor. Nem um segundo veio no meu coração que eu merecia ser salva, por nem um segundo. O meu único pedido foi: deixa eu ver Satanás sendo pisado por você, porque ele me enganou até agora, porque você merecia todo o meu respeito, toda a honra, toda a glória, e eu não te dei. O que eu não sabia, meus irmãos, é que o arrependimento, ele vinha junto com a salvação. Isso eu fui aprendendo devagar. Eu achei que eu iria morrer nessa operação, porque eles falaram: nós vamos levá-las e lá ela vai morrer porque ela não tem sangue suficiente. Mas a gente tem que tentar porque que ela vai morrer também, e fizeram isso. Sabe o que aconteceu nessa operação? A minha mãe estava lá fora orando por mim, mas lá dentro eu morri. Meu coração parou, tudo parou. Palavras dos médicos. E eles jogaram água na pia na minha barriga para me costurar e enterrar. Minha mãe estava orando e o céu tinha outra coisa para mim. E de repente eu voltei. E Alcha permitiu que eu morresse, para eu ver a brevidade dessa vida, para eu ver que o médico dos médicos é ele, para eu ver que os médicos não podiam fazer nada. E depois ele me trouxe de volta à vida, para eu ver que um coração junto com o coração dele, que era minha mãe orando junto com ele, poderia me ressuscitar e ressuscitar qualquer pessoa. Ele é a ressurreição, ele é a vida, para eu ver que a vida vem dele, para eu ver quem é o vencedor, para eu ver o que é amor, para eu ver o que é acolhimento e para eu ver o que é perdão. Eu tinha desobedecido Yalcha, eu tinha rido de Yalcha, eu tinha ridicularizado Yalcha, e ele me salvou. Vocês precisam obedecê-lo, vocês precisam rejeitar essas pessoas que estão mentindo para vocês. E se vocês não estiverem mentindo para essas pessoas por maldade, percebam que vocês precisam viver a lei dele, para não viver a lei de Satanás. Só tem duas. Não mate a lei de Yalcha, porque ela vai te matar. Moisés, a lei, é que vai te condenar se você não obedecer. Não mate os irmãos, ensinando a eles desobedecer o rei dos reis, que tem leis e tem normas para ser obedecidas. Não mate os irmãos, porque vocês vão perecer junto. E o sangue desses irmãos vai estar na mão de vocês. E eu voltei da UTI, achava que eu veria o inferno. E devagar eu fui abrindo o olho, e não tá quente aonde eu tô. Ele tinha me salvado. Depois eu fui pro quarto. E lá no quarto eu ainda poderia morrer, porque eu tinha que tomar muitas bolsas de sangue, porque tava quase nada de sangue no meu organismo. E minha mãe lá: filha, aceita Jesus, aceita Jesus. Eu já falei pra vocês por que esse nome. Presta atenção na mensagem. E eu quieta, muda, calada. A bolsa de sangue foi pedida de manhã e ela chegou à noite. A hora que chegou a bolsa de sangue, e a primeira gota do sangue entrou na minha veia, e eu vi que eu ia viver. Eu falei pra minha mãe: mãe, agora eu aceito Jesus. Me dá uma Bíblia, mãe. Minha mãe já estava com a Bíblia na mão. Enquanto eu tomava aquele sangue, eu lia a palavra, eu lia as escrituras. E aquilo foi me quebrando. Era como se eu estivesse realmente tomando sangue de Yalcha, para ficar de pé, para entender as escrituras, e para falar e para viver as escrituras. Irmãos, hoje eu só quis dar esse testemunho, e eu vou continuar falando sobre não matarás, porque é muita coisa. Mas que fique essa mensagem: sem sangue não há vida. O sangue que salva é o sangue de Yalcha. E Yalcha é o rei dos reis. Ele tem leis, preceitos para ser anunciados, vividos e obedecidos. Mate as leis, e quem morre é você.